Pois bem, meus irmãos, nesse instante nós iremos ter um momento de pregação, de anúncio da palavra, de anúncio do Evangelho de Cristo, e conforme nós havíamos falado hoje pela manhã, nós iremos considerar hoje no Salmo de número 63. Desde já nós pedimos aos nossos irmãos, quer sejam aqueles que aqui estão, quer sejam aqueles que estão nas suas casas, para que nós abramos as nossas Bíblias nesse texto e assim lermos. Abramos, pois, as nossas Bíblias, Salmo de número 63. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Até aqui, versículo 11, todo o Salmo 63, que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, meus amigos, e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, meus amigos, quer os irmãos presentes, os irmãos e amigos que estão a nos acompanhar, nós podemos dizer que o calor do sol, conforme a experiência do dia a dia nos ensina, ele tem um efeito diferenciado dependendo do tipo de material que nós colocamos à sua exposição, ou seja, à exposição do sol. Eu vou repetir. O calor do sol, ele tem um efeito diferenciado dependendo do tipo de material que nós colocamos à sua exposição, à exposição do sol. Por exemplo, se nós pormos barro e também se nós pormos cera diante do mesmo sol, através do mesmo calor, nós veremos o efeito duplo que isso gerará em cada um dos materiais. O calor do sol, por exemplo, ele terá a capacidade de endurecer o barro, e o mesmo calor do sol, por sua vez, ele terá a capacidade de amolecer a cera. Por que nós colocamos esse exemplo? Por que nós fizemos referência a esse fato? Por uma razão muito simples, meus irmãos. Por uma razão muito simples, meus amigos. Através deste pequeno experimento da natureza, nós aprendemos um princípio espiritual quanto às provações na vida das pessoas, quanto às provações na vida dos homens. Todos nós, meus irmãos, todos nós, meus amigos, que vivemos neste mundo, que vivemos nesta vida, pelo menos em um dado momento, pelo menos por um determinado período, nós iremos ser submetidos a um tipo de
provação, a um tipo de dificuldade. Ou nós já fomos, ou nós estamos sendo, ou nós seremos submetidos a algum tipo de provação, a algum tipo de dificuldade. Logo, a depender da condição de cada um, a provação ela terá um efeito diferenciado, ela terá um efeito diferente. Em relação às pessoas ímpias, em relação às pessoas que não têm o temor de Deus, que não têm o temor do Senhor, diante da provação, diante da tribulação, diante da dificuldade, ela se desesperará, talvez chegando até o ponto de blasfemar e blasfemar em relação à pessoa de Deus. É um efeito que a tribulação ela pode gerar na vida das pessoas, de maneira específica na vida das pessoas não salvas. Por outro lado, a aprovação em relação àquela pessoa que é salva. Por outro lado, a aprovação em relação àquela pessoa que já experimenta da salvação, essa mesma pessoa, ela aproveitará essa oportunidade para se voltar para Deus em contrição, para se voltar para Deus em humilhação e humilhação perante o Senhor. A exemplo do exemplo que nós acabamos de colocar, do calor do sol em relação ao barro, em relação à cera, assim são também as tribulações na vida das pessoas. A mesma dificuldade, a mesma tribulação, ela terá, em relação àquela pessoa que não é salva, a capacidade de endurecer ainda mais o seu coração, de endurecer ainda mais a sua alma. Por sua vez, a mesma provação em relação ao salvo terá a capacidade de amolecer o seu coração, fazendo com que ele se volte para Deus, fazendo com que ele se volte para o Senhor. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que tudo isso que nós estamos a falar, sobretudo desse efeito positivo na vida de uma pessoa salva, é o que nós encontramos na descrição do texto que nós acabamos de ler, ou seja, do Salmo 63. Conforme nós vimos, pelo título desse salmo, o seu escritor foi Davi. E Davi, aqui nesse salmo, ele estava sendo submetido a uma grande tribulação. Ele estava sendo submetido a uma grande provação. Nos diz a Bíblia que, num dado momento, o seu filho, ou seja, o filho de Davi, Absalão, ele havia dado um golpe de estado e havia usurpado o trono de Davi, o trono do seu pai. E esse fato, esse acontecimento, obrigou Davi, o homem segundo o coração de Deus, a fugir, juntamente com uma comitiva para o deserto de Judá, para a parte sul de Israel. Se nós quisermos saber um pouco mais acerca desse evento, um pouco mais acerca dessa circunstância, é só nós lermos segundo livro de Samuel, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, e você perceberá mais detalhes acerca desse fato. Nessas condições de fuga, nessas condições de provação, nessas condições de tribulação, Davi, inspirado por Deus, ele compõe esse belíssimo salmo, meus irmãos. Esse belíssimo salmo, meus amigos, que nos ensina a busca de um homem, não de qualquer homem, mas do homem segundo o coração de Deus, a busca que esse homem fez do Senhor em meio às provações e em meio às provações da sua vida. Se nós pudéssemos destacar a verdade central de todo esse texto que nós lemos, se nós pudéssemos destacar a verdade central de todo o Salmo 63, essa é a verdade que nós podemos aprender. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós somos ensinados da busca de um homem ao seu Deus em meio às provações, em meio às tribulações, em meio às dificuldades e dificuldades da sua vida. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, nós notarmos que esse salmo que nós temos diante de nós, ou seja, o Salmo 63, é um dos salmos mais amados que nós temos em todo o saltério. Um grande servo de Deus no passado, chamado João Crisóstomo, que viveu entre 347 e o ano 407 da era cristã, ele disse o seguinte em relação a esse texto que nós lemos, ele disse o seguinte em relação ao Salmo 63, abro aspas, foi decretado e ordenado
pelos pais primitivos da igreja, ou seja, a igreja dos primeiros 100, 200 anos, que nenhum dia, prestem só atenção, nenhum dia deveria passar em relação aos cristãos sem um cântico público deste salmo. Era prática comum na igreja primitiva, era prática comum na igreja dos primeiros séculos. Os cristãos diariamente oravam, os cristãos diariamente cantavam esse salmo que nós temos diante de nós, o Salmo 63. E talvez nós nos perguntemos a razão disso, talvez nós nos perguntemos a razão desse fato simples. Os irmãos, principalmente dos primeiros séculos, eles viviam submetidos a várias e várias tribulações, sobretudo por causa da perseguição imposta pelo Império Romano ao cristianismo. E aí, como fonte de fortalecimento, e aí, como fonte de enriquecimento espiritual, os irmãos se voltavam para a palavra, em especial para esse Salmo 63, para que, através dele, pudesse desfrutar de gozo, de conforto e de consolação. O mesmo João Crisóstomo, que nós acabamos de falar, em outro momento da sua vida, ele diz o seguinte em relação ao Salmo 63, abro aspas: o espírito e a alma de todo o livro dos Salmos podem ser encontrados nesse único Salmo de Davi, ou seja, no Salmo 63. Então, se nós pudéssemos fazer um resumo dos 150 Salmos, dentro da concepção de João Crisóstomo, ele disse que nós poderíamos resumir todos os Salmos neste que nós temos diante de nós, ou seja, o Salmo de número 63, dada a sua importância e importância para o povo de Deus ao longo da sua história. Contudo, meus irmãos, meus amigos, antes de nós adentrarmos a esse texto propriamente dito, ou seja, o Salmo 63, nós carecemos complementar algumas informações que fazem parte do contexto desse salmo, para que assim possamos compreendê-lo melhor. Esse salmo que nós temos diante de nós, Salmo 63, conforme nós vimos, ele foi composto pelo salmista Davi. E onde foi que Davi compôs esse salmo? Quando ele estava fugitivo, quando ele estava errante no deserto de Judá. Talvez muitos de nós não saibamos, mas o deserto de Judá, que foi o local no qual Davi, ele escreveu esse salmo, era um local, meus irmãos, era um local, meus amigos, que compreendia todo aquele território do mar chamado o Mar Morto, que faz parte da geografia de Israel, sobretudo do Israel antigo. Esse local no qual Davi escreve o Salmo 63 era uma região bastante seca, era uma região bastante árida. Para nós termos uma ideia, essa região na qual Davi compôs esse salmo, ela ficava 412 metros abaixo do nível do mar, abaixo do nível do mar. As chuvas aqui nessa localidade, repito, onde Davi escreveu esse salmo, elas eram raríssimas, e as temperaturas aqui dessa localidade, elas eram elevadíssimas, giravam em torno, no frio, 22 graus, e no calor, 39 graus Celsius. É interessante nós observarmos que em 1942 foi registrada uma das maiores temperaturas que nós já tivemos aqui no mundo. Uma temperatura que chegou a 59 graus Celsius. Imagina onde foi esse local. Imagina onde foi esse lugar. Justamente no território que compreendia o Mar Morto, ou seja, no lugar em que Davi compôs aqui esse salmo. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, aqui estava Davi, destituído do cargo de rei. Aqui estava Davi, sendo perseguido de morte pelo seu próprio filho, ou seja, pelo próprio Absalão. Aqui estava Davi, no mais profundo do seu ser, no mais profundo da sua alma, revelando toda a sua busca de Deus, revelando toda a sua busca do Senhor. É o homem de Deus, é o homem segundo o coração de Deus, que em meio às aflições, que em meio às tribulações, que em meio às provações da vida, busca a Deus, busca ao Senhor. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, o tema da nossa noite, ou o tema da nossa mensagem,
na noite de hoje, baseada aqui nesse texto, é o seguinte: buscando a Deus ou buscando ao Senhor. E a partir desse texto, e a partir desse salmo, eu queria que nós considerássemos 1, 2, 3 verdades que servem para a nossa edificação, que servem para o nosso crescimento espiritual. O título da nossa meditação é Buscando o Senhor. Então, quais são as divisões? Quais são os pontos? Quais são as verdades que nós podemos extrair de todo esse salmo, repito, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, com base aqui nesse texto, nós percebemos que o homem que busca a Deus, assim como buscou Davi, faz de Deus o seu desejo. O homem que busca a Deus faz de Deus o seu desejo. Eu queria ler novamente o trecho que vai do versículo 1 até o versículo 4. Salmo 63, versículos de 1 a 4. O homem que busca a Deus faz de Deus o seu desejo. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim cumpre-me bem dizer, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. O que é que nós encontramos aqui, meus irmãos? O que é que nós encontramos aqui, meus amigos? Nós encontramos o salmista Davi expressando todo o seu anseio. Nós encontramos o salmista Davi expressando toda a necessidade que ele tinha de Deus, toda a necessidade que ele tinha do Senhor. Quando nós lemos esse salmo, dentro do contexto que nós fizemos, sobretudo do contexto geográfico, fica fácil nós podermos compreender a vida de Davi aqui nessa circunstância, e fica fácil nós vermos o anseio, fica fácil nós vermos a necessidade que Davi tinha de Deus, a necessidade que Davi tinha do Senhor. Veja que aqui Davi está errante. Veja que aqui Davi ele está fugitivo. Veja que ele está sendo ameaçado de morte pelo seu próprio filho, ou seja, por Absalão. E aí, através desse registro, em especial, através dessas palavras que nós encontramos, do versículo 1 até o versículo 3, nós vemos, meus irmãos, nós vemos, meus amigos, que Davi, ele não está sentindo falta do palácio real, não. Davi, ele não está sentindo falta do trono do rei, também não. Davi, ele não está sentindo falta dos seus súditos, dos seus liderados, também não. Davi, ele também não está sentindo falta do seu exército, jamais. Muito pelo contrário, meus irmãos, muito pelo contrário, meus amigos. Davi, através dessas palavras, ele mostra o quanto ele precisava de Deus, o quanto ele precisava do Senhor e do Senhor em sua vida. É interessante porque ele faz aqui referência ao santuário, conforme nós observamos no versículo 2. E o santuário, dentro do contexto do Antigo Testamento, ele representava a presença do próprio Deus, ele representava a presença do próprio Senhor, e era esse o desejo, era esse o anseio que Davi tinha. Não eram de coisas, não era do seu cargo, mas o desejo pelo próprio Deus, o desejo pelo próprio Senhor. Através desses versos que nós encontramos aqui, na primeira parte do Salmo, versículo de 1 até o versículo 4, nós somos chamados a atenção a pelo menos duas coisas que eu queria compartilhar agora com os irmãos. A primeira delas é a maneira como Davi, aqui nesse trecho, ele se dirige a Deus, a maneira como Davi se dirige ao Senhor. Logo na parte inicial, logo na abertura do Salmo, Davi assim se expressa: ó Deus, Tu és o meu Deus,
Veja que aqui, através dessa frase, Davi, ele se apropria de Deus como fosse a sua própria possessão. Na verdade, se nós considerarmos bem, Davi é quem era a possessão de Deus, a possessão do Senhor. E aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, Davi se dirige a Deus não como qualquer Deus, mas como Deus da aliança. A palavra graça, por exemplo, que Davi usa no versículo 3, referindo-se àquilo que ele preferia mais, a sua raiz é justamente a raiz da palavra que na nossa língua nós traduzimos pela palavra aliança. Então, Davi, em capítulos anteriores, havia feito um pacto com Deus. Davi, em capítulos anteriores, havia feito uma aliança com o Senhor, de maneira mais precisa, no capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Então, Davi se dirige a Deus não como uma pessoa distante. Davi se dirige a Deus não como uma pessoa que ele desconhecia, não, muito pelo contrário. Davi, ele se dirige a Deus como seu Deus, como Deus de aliança, como alguém íntimo, como alguém com o qual Davi mantinha comunhão. Essa era a relação de Deus com Davi. Essa era a relação de Davi com Deus. Ele era o seu Deus, ele era o seu Senhor, ele era a pessoa com a qual Davi mantinha uma relação íntima, por estarem em aliança, por estarem em pacto com Deus, no caso, com o Senhor. Então, a primeira coisa que nós queríamos chamar a atenção é justamente isso, a maneira através da qual Davi se dirige a Deus. Mas não só isso, aqui nesse primeiro trecho, nós vemos a forma como Davi deseja a Deus. Nós vemos a forma, a maneira como Davi deseja a Deus. Chama-nos a atenção, irmãos e amigos, algumas palavras, algumas expressões que Davi usa e que confirma todo o seu anseio, e que confirma todo o desejo que Davi tinha por Deus, que Davi tinha pelo Senhor. Por exemplo, no versículo 1 ele fala em relação a Deus: busco ansiosamente. Ainda no versículo 1 ele diz, em relação a Deus: a minha alma tem sede de ti. Ainda no versículo 1 ele diz em relação a Deus: meu corpo te almeja. Ele até faz a comparação com a terra seca, porque ele estava justamente no deserto. Então, da mesma forma que a terra do deserto ela carece de água, assim era Davi em relação ao Senhor. Mas não só isso, no versículo 2 ele fala em relação a Deus: eu te contemplo no santuário. No versículo 3, Davi se expressa: a tua graça em relação a Deus é melhor do que a vida. No versículo 4, Davi diz em relação ao Senhor: cumpre-me bem dizer-te. Então, o que é que tudo isso nos ensina? O que é que tudo isso nos mostra? Mostra, meus irmãos, mostra, meus amigos, que Davi, ele buscava, Davi, ele ansiava, Davi, ele desejava, Davi, ele almejava, Davi, ele meditava, Davi, ele louvava a Deus. Pense numa grandeza, pense no conjunto de riquezas que nós temos aqui. Quando nós consideramos cada um desses detalhes, infelizmente não dá para fazer isso por causa do tempo, mas pelo menos pegar aqui o pensamento geral, a gente percebe essa forma, a gente percebe essa maneira toda especial com a qual Davi deseja ao Senhor. E repito, ele não estava numa condição favorável. Repito, ele não estava numa condição confortável, não, meus irmãos, muito pelo contrário. Davi, ele estava no deserto. Davi, ele estava submetido a uma temperatura escaldante. Davi, ele estava sofrendo de escassez de água. Davi, ele estava sofrendo de escassez de comida. Contudo, mesmo diante dessas circunstâncias contrárias, adversas, difíceis, o que é que Davi faz? Ele revela o seu anseio, não por coisas terrenas, não por coisas materiais, mas Davi revela todo o desejo, todo o anseio que ele tinha em relação ao Senhor. Que grande exemplo nós observamos aqui. Que grande exemplo nós observamos aqui. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que através aqui desse trecho, através do exemplo maravilhoso de Davi, nós percebemos que as coisas que mais nós devemos procurar, a prioridade que na verdade nós devemos ter em nossas vidas é de Deus, é do Senhor.
Os benefícios terrenos, eles têm algum aspecto positivo para nós? Com certeza, mas eles não são um fim em si mesmos. Não, mas o que deve ser prioritário, aquilo que deve satisfazer a nossa alma, não devem ser as coisas terrenas, mas aquilo que de fato deve satisfazer a nossa alma é a pessoa de Deus, é a pessoa do Senhor, e é justamente por causa disso que nós devemos ter a Deus como prioridade nas nossas vidas, assim como fez Davi. Às vezes até você se depara com determinadas pessoas, às vezes até você conhece determinadas pessoas, que possuem muitas das benesses terrenas, que possuem muitas das benesses desta vida, mas estão secas, estão vazias da presença e da pessoa de Deus em suas almas, em seus corações. Davi, ele estava aqui no deserto. Davi, ele estava aqui numa região árida. Davi estava aqui passando por necessidades físicas. Davi aqui estava sendo ameaçado na sua vida, mas qual é o anseio da sua alma? Qual é o desejo do seu coração? O que é que de fato ele carecia na sua vida? Tão somente de Deus, tão somente do Senhor. Louvado seja o Senhor por esse grande exemplo que nós temos na palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que quando Deus nos levar, e observe isso, quando Deus nos levar aos desertos da nossa vida, e em muitos momentos, a exemplo de Davi, nós atravessamos alguns desertos ao longo da nossa vida aqui na terra, nós não podemos esquecer desse exemplo, nós não podemos esquecer desse comportamento que Davi tem, ou seja, ele buscou a Deus, ele desejou a Deus, ele ansiou pela pessoa de Deus no seu coração. Às vezes, Deus faz isso conosco. Às vezes, Deus permite que desertos sobrevenham à nossa vida. E é através da escola do deserto que Deus nos ensina, que nós precisamos enxergá-lo prioritariamente na nossa vida. É através dos desertos que nós passamos em nossas vidas que Deus nos ensina que a carência maior que nós temos, que o anseio maior que nós temos, não são de coisas, não são de pessoas em si, mas sim da pessoa de Deus em nossas vidas. Quais são os nossos desertos? Meus irmãos, minhas irmãs, com certeza nós atravessamos por muitos desertos em nossas vidas. Às vezes é o deserto da perseguição, às vezes é o deserto da enfermidade, às vezes é o deserto da indiferença, às vezes é o deserto da aprovação, às vezes é o deserto da ansiedade. Contudo, independente do tipo de deserto que porventura nós atravessarmos, o que fica de princípio, o que fica de lição, o que fica de verdade é que nós devemos buscar a Deus através da sua palavra e através da oração. Esse é o desafio que Deus ele requer de cada um de nós. Observe que Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. Observe que ao longo da sua vida, Davi experimentou várias ações extraordinárias de Deus ao longo do seu viver. Mas aqui ele estava sendo atribulado, mas aqui ele estava passando por uma situação difícil. Mas não foram as dificuldades que tiveram a capacidade de afastar Davi de Deus. Não, muito pelo contrário. Na verdade, as dificuldades aproximaram ainda mais Davi de Deus. E é esse o comportamento que nós devemos ter. É esta também a postura que nós devemos adotar em nossas vidas. Afinal de contas, isso de fato é vida cristã. Afinal de contas, isso de fato é servir a Deus. Isso é bom sob o ponto de vista humano? Não. Às vezes dói, às vezes machuca, mas na verdade os desertos que muitas vezes nós temos em nossas vidas é um caminho que o Deus abre para que nós possamos buscá-lo, ansiá-lo e desejá-lo em nossa vida, em nosso viver, ao longo da nossa caminhada aqui neste mundo, ao longo da nossa caminhada aqui nesta terra. Então, meus irmãos, meus amigos, em primeiro lugar, nós vimos justamente isso. O homem que busca a Deus faz de Deus o seu desejo. O homem que busca a Deus faz de Deus o seu desejo. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós temos uma segunda divisão aqui nesse salmo, baseada aqui em alguns versos. Ou seja, o homem que busca a Deus faz de Deus o seu deleite. O homem que busca a Deus
faz de Deus o seu deleite. Não perca a sequência. O homem que busca a Deus faz de Deus o seu desejo, o primeiro D. Em segundo lugar, o homem que busca a Deus faz de Deus o seu deleite, o segundo D. Versículos de 5 até o versículo 9. Acompanhe conosco. Diz o seguinte: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Após buscar a Deus, Davi, ele revela a plena satisfação que ele experimentou do Senhor. Após buscar a Deus, Davi, ele nos revela, através desses versos, a plena satisfação que ele desfrutou em Deus, a plena satisfação que ele desfrutou no Senhor. Veja que, mais uma vez, ele se faz utilizar, ou ele usa, melhor dizendo, algumas expressões, algumas palavras que mostram essa realidade. Que realidade? A sua satisfação. Veja que no ponto anterior, Davi busca com ansiedade. Aqui não, Davi relata a experiência da sua satisfação. Versículo 5, ele fala: farta-se a minha alma. Versículo 5, ele prossegue: júbilo nos lábios. Versículo 6, recordo e em ti medito. Versículo 7, à sombra das tuas asas. Versículo 8, tua destra me ampara. Então, para Davi, meus irmãos, para Davi, meus amigos, Deus, ele se torna agora a satisfação da sua alma. Para Davi, Deus se torna agora a alegria da sua vida. Para Davi, Deus se torna agora a ocupação da sua mente. Para Davi, Deus se torna agora a proteção de todo o seu viver. Para Davi agora, Deus se torna o amparo em todas as suas dificuldades. Veja que aqui Davi se mostra um homem saciado, espiritualmente falando. Ele buscou a Deus com anseio e aqui ele foi satisfeito. Veja que a situação de Davi, ela mudou e mudou completamente. Você vê um homem ansioso por Deus nos 4 primeiros versículos, e aí quando você segue nos 4 versículos seguintes, você vai ver agora o quê? Um homem satisfeito. Um homem satisfeito e satisfeito no Senhor. É interessante, irmãos, é interessante, meus amigos, que essa mudança ocorrida aqui na vida de Davi, ela não se deu, ela não aconteceu aleatoriamente, não em absoluto. Na medida em que Davi propôs no seu coração buscar a Deus, na medida que Davi propôs no seu coração buscar o Senhor, qual foi o resultado? Qual foi a consequência direta? Deus se revelou para ele. Deus se revelou para Davi. Uma vez, preste atenção nisso, que Davi, ele não deixou que as circunstâncias adversas lhe impedissem de buscar a Deus. Qual foi o resultado? Deus se mostrou a ele. Ele, Davi, estava passando por dificuldades? Sim, já vimos isso, desde a parte inicial da nossa meditação. Contudo, ele não absolveu aquelas dificuldades, fazendo com que aquelas dificuldades fizessem com que ele se distanciasse de Deus. Não, jamais. Muito pelo contrário. Buscou a Deus, buscou ao Senhor e Deus se revelou. Deus se mostrou a ele. É interessante nós observarmos que, ao desfrutar, preste atenção também nisso, ao desfrutar da presença de Deus, Davi, meus irmãos, Davi, meus amigos, mostra a mim, mostra a você, mostra a cada um de nós que nós podemos experimentar o céu mesmo quando nós estamos no deserto. O exemplo de Davi nos revela isso.
você pode experimentar o céu no seu coração, mesmo quando você está atravessando os piores desertos da sua vida. E aí, quando a gente começa a considerar, quando a gente começa a meditar nessas coisas, como a gente meditou, eu me lembrei do que a gente tem lá nos Salmos e Hinos, número 387, a terceira estrofe. Veja se não é uma paráfrase daquilo que Davi se mostra aqui, daquilo que Davi se revela aqui. Salmos e Hinos 387, a terceira estrofe junto com o coro. Olha só como o autor sacro ele se pronuncia, e veja como o seu pronunciamento faz eco ao sentimento de Davi de estar satisfeito em Deus, mesmo estando no deserto em sua vida. Olha só o que o autor diz, Salmos e Hinos 387, terceira estrofe. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa ou gruta, boa ou ruim, é sempre céu, com Cristo em mim. E ele prossegue, aleluia, sim, é céu fruir perdão aqui, na terra ou mar, por onde for, com Cristo está, é céu ali. Era o sentimento de Davi. Ele estava no deserto. Era o sentimento de Davi. Ele estava sob uma temperatura escaldante, com escassez de água, de alimento, sendo perseguido, mas no coração de Davi, ele estava experimentando o céu, a presença de Deus em sua vida. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nós não podemos nos deixar abater diante dos desertos que muitas vezes nós atravessamos em nossas vidas. Os desertos, eles são realidade? Com toda certeza. Qual deve ser a nossa postura? Em hipótese alguma, nós podemos nos deixar abater quando nós atravessamos esses momentos em nossas vidas. Muito pelo contrário, meus irmãos. Muito pelo contrário, minhas irmãs. Nós devemos perseverar. Nós devemos insistir na nossa busca ao Senhor, empenhando todo o nosso esforço, envedando todos os nossos esforços. Para quê? Para que nós possamos experimentar a presença de Deus em nossas vidas. E quando nós assim agimos, quando nós assim procedemos, podemos ter certeza de uma coisa: Deus, Ele se revelará a cada um de nós. A sua alegria, a sua paz, a sua satisfação, com toda certeza, se manifestará em nossas vidas, se manifestará no nosso viver, não importando a circunstância adversa que porventura estejamos atravessando na nossa vida. É interessante nós considerarmos as palavras que Jeremias ele nos ensina. Abram aí, por favor, livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13 até o versículo 14, parte A. Veja se não é o reflexo do que a gente observa aqui em Davi. Jeremias 29, versículos 13 e também o versículo 14, parte inicial. Isso é uma lição para cada um de nós. Não podemos nos deixar abater diante dos desertos da vida. Devemos buscar, perseverar nessa busca, e Deus com certeza se revelará a nós, porque assim Ele nos promete na sua palavra. Olha só o que Deus aqui diz a cada um de nós. Palavra de Deus para cada um de nós, meus irmãos, para cada um de nós, minhas irmãs. Ouça o que Deus nos diz nessa noite de hoje. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja como ele complementa a promessa: serei achado de vós, diz o Senhor. Quem está dizendo isso aqui é Deus. Quem está fazendo essa promessa é o Senhor. Então, na medida que nós o buscamos, como ele coloca aqui, de todo o nosso coração, com certeza nós o acharemos. Com certeza ele se deixará ser achado por nós, para que assim experimentemos a sua presença. Foi o que aconteceu com Davi. Um pouco antes, eu peço que vocês façam isso, a gente só vai sair do texto do Salmo agora, lá em 2 Crônicas 7,14. Veja se não é a mesma ideia. Busca a Deus, busca ao Senhor, e Ele se revelará a cada um de nós. E como é que nós iremos fazer isso? Volte-se para a sua palavra, volte-se para a oração,
E você vai ver Deus transformando o céu, o nosso coração, mesmo diante das tribulações mais difíceis que porventura nós passamos e passamos em nossas vidas, porque Ele é o Deus que cumpre a sua palavra. Ele diz, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, se dirigindo para nós, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, veja, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Busque a Deus, busque a Deus. Por mais difícil que esteja sendo a provação da sua vida, busque a Deus. Por mais intensa que seja a provação na sua vida, busque a Deus, busque a sua palavra, busque em oração, e você perceberá que Deus se revelará à sua vida, transmitindo-lhe paz, alegria e a plena satisfação que nós só temos em Deus, que nós só temos no Senhor. Então, em segundo lugar, o homem que busca a Deus faz de Deus o seu deleite. Não perca a sequência. O homem que busca a Deus faz de Deus o seu desejo. O homem que busca a Deus faz de Deus o seu deleite. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, meus amigos, o homem que busca a Deus faz de Deus a sua defesa. O homem que busca a Deus faz de Deus a sua defesa. São os 3 Ds: desejo, deleite e defesa, para você não esquecer jamais essa pregação. Versículos de 9 até o versículo número 11. Salmo 63, versículos 9 até o versículo número 11. Acompanhe conosco, por favor, a leitura da palavra. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor: porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Verso 10: serão entregues ao poder da espada e virão a ser pastos dos sacais. Versículo 11: o rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. O que é que nós temos aqui, meus irmãos? O que é que nós temos aqui, meus amigos? Davi, ele está revelando a sua paz. Davi, ele está revelando a sua tranquilidade diante das ameaças mais brutais que os seus inimigos estavam impondo à sua vida. Na verdade, se nós considerarmos com clareza, com mais detalhes, nessas palavras de Davi, muito mais do que tranquilidade, muito mais do que serenidade, Davi aqui, ele está mostrando a firme confiança que ele tinha que todos os seus inimigos seriam derrotados. Parece até algo que foge à compreensão. Como é que pode Davi ter tido esse pensamento? Como é que pode Davi ter tido essa confiança? Estava no deserto, estava acuado, não podia fazer nada para reverter o seu quadro, mas olha que através dessas palavras, ele tem essa firme confiança que todos, absolutamente todos os seus inimigos seriam derrotados. Quem eram os adversários de Davi aqui? Quem eram os inimigos de Davi aqui? O seu próprio filho, Absalão, o traidor. Mas não só ele, os liderados por Absalão, que fizeram parte da conspiração contra Davi. Então, Davi, ele crê que os seus inimigos, eles seriam derrotados, e que não era apenas uma mera derrota, mas que os seus inimigos, eles seriam grandemente humilhados. Seria uma derrota humilhante, uma grande humilhação. Versículo 10, tanto é que ele fala: serão entregues, no caso seus inimigos, ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. Então não era só uma derrota, mas era uma grande derrota, era uma derrota humilhante, era uma derrota vexatória, que os inimigos de Davi iriam sofrer. E é interessante, porque quando você lê 2 Samuel 17, 2 Samuel 18, vocês vão observar a derrota que sofreu
todos os inimigos de Davi nessa circunstância, nessa situação. Depois leiam, depois estudem, que vocês vão ver. E aí, a grande pergunta que se faz diante disso, a grande indagação que se faz diante disso, é justamente essa: por que Davi pensava assim? Por que Davi tinha essa confiança? Por que Davi tinha essa firme certeza que todos os seus inimigos seriam derrotados? Simples, meus irmãos, simples, meus amigos. Davi, ele não confiava nas suas tropas, até porque não era muito grande. Davi, ele não confiava nas suas armas, que eram inferiores às armas dos seus inimigos. Mas, apesar de estar acuado no deserto, Davi, ele sabia que Deus não iria lhe desamparar. Davi, ele sabia que o Senhor dos Exércitos iria guerrear a sua guerra, iria livrá-lo, iria vencer todos os seus inimigos. Era essa a confiança que Davi tinha. E no versículo 11, ele coloca essa confiança num sentido muito claro. Por isso ele diz: o rei, porém, mesmo diante daquela circunstância, se alegra em Deus, mesmo diante daquela circunstância adversa. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Então, a confiança de Davi não estava nas pessoas. A confiança de Davi estava em Deus, porque Deus iria defendê-lo, porque Deus iria auxiliá-lo, porque Deus iria conceder a sua vitória. Então, era esse o comportamento que Davi tinha diante dessa circunstância. É interessante, irmãos, meus amigos, porque esse trecho nos ensina que os desertos das nossas vidas, eles não limitam a ação de Deus em nosso favor. Os desertos que nós atravessamos em nossas vidas, eles não limitam a ação de Deus em nosso favor. Muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, minhas irmãs, nós nos enganamos. E muitas vezes nós temos a falsa compreensão que nós estamos sós, diante de determinadas circunstâncias adversas que nós temos em nossas vidas. Todavia, o que nós temos na palavra é algo completamente diferente. O que nós temos na palavra, o que nós temos na Bíblia Sagrada, é que Deus, ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. E esses todos, eles com certeza, eles envolvem aqueles dias difíceis pelos quais nós passamos, aquelas semanas duras que muitas vezes nós vivenciamos, aqueles meses complicados que muitas vezes nós experimentamos em nossas vidas. Nesses períodos de tempo, Deus continua presente na nossa vida. Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias, quer sejam os dias bons, quer sejam os dias maus. Essa é a grande verdade que nós temos na palavra do Senhor, assim como aconteceu com Davi. E veja que essa compreensão, veja que essa confiança mudou completamente a postura que Davi tinha diante das dificuldades. Ele não se sentiu acuado em relação ao seu coração. Muito pelo contrário, o seu coração ele estava firme confiando em Deus. Muito pelo contrário, o seu coração ele tinha esperança que Deus iria defendê-lo e que Deus iria livrá-lo, como de fato aconteceu. E o texto da palavra nos mostra justamente isso. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, busquemos a Deus. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, busquemos ao Senhor, não só para nós nos satisfazermos na sua presença, como aconteceu com Davi, mas também busquemos a Deus, melhor dizendo, para ver o seu agir em nosso favor. Deus é o Deus que peleja as nossas lutas. Deus é o Deus que peleja as nossas guerras. Então, essa verdade jamais ela deve ser esquecida por cada um de nós. Não importa quão grandes sejam as nossas dificuldades, não importa quão grandes sejam os nossos problemas, não importa quão grandes sejam os nossos inimigos, não. Deus estará e estará para sempre conosco. Vocês se lembram daquilo que Deus ele fez ao rei Josafá? E não só ao rei Josafá, mas a toda a tribo de Judá. Em 2 Crônicas, capítulo 22,
O povo ali se via oprimido, acuado, não havia possibilidade de reverter aquela situação, a derrota era certa, o extermínio seria a coisa mais real, e Deus agiu em favor do seu povo, Deus agiu em favor da sua nação, reverteu aquela situação, e sem que o povo precisasse levantar uma só espada, Deus concedeu a vitória e a vitória ao seu povo. Muitas vezes é assim que Ele faz, muitas vezes é assim que Ele procede com cada um de nós. Foi assim que Ele fez com Davi, e é assim também que Ele faz e faz a cada um de nós em dados momentos da nossa vida, ao longo da nossa peregrinação aqui na terra. Portanto, meus irmãos, portanto, minhas irmãs, hoje nós vimos o Salmo de número 63. E o que é que nós temos no Salmo de número 63? Nós vemos um homem, não qualquer homem, mas nós vemos o homem segundo o coração de Deus, maltratado pelas circunstâncias, maltratado pelas dificuldades, dentro de um contexto extremamente desfavorável, mas o que foi que esse homem fez? Mesmo em meio àquela situação contrária, ele buscou a Deus, ele buscou ao Senhor. O texto diz que Davi, mesmo oprimido, Davi, mesmo perseguido, buscou a Deus. E por que ele agiu assim? E por que ele procedeu dessa maneira? E por que ele teve esse comportamento diante da circunstância adversa pela qual ele estava passando? Por quê? Vimos 3 razões nessa noite de hoje. Vimos 3 motivos nessa noite de hoje. Porque o homem que busca a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, faz de Deus o seu desejo, assim como Davi fez. Em segundo lugar, o homem que busca a Deus faz de Deus o seu deleite, assim como Davi fez. Em terceiro lugar, o homem que busca a Deus faz de Deus a sua defesa, assim como Davi fez. Portanto, que nós busquemos e busquemos a Deus. Portanto, que nós busquemos e busquemos ao Senhor. Mas aí nós podemos nos perguntar, mas aí nós podemos nos indagar, será que ainda tem alguma coisa que a gente possa aprender aqui nesse trecho? Será que ainda tem uma verdade que nós podemos aplicar em nossa vida? Na verdade, tem várias, mas eu queria pelo menos apontar para 2 nessa parte final da nossa meditação. Lembremos-nos daquilo que nós ouvimos hoje pela manhã. Toda a pregação, ela tem que nos levar para Cristo. E onde é que essa pregação nos leva para Cristo? Onde é que esse salmo nos leva para Cristo? Em todo esse texto, em todo esse salmo. Por quê? Hoje, meus irmãos, porque hoje, minhas irmãs, nós temos a Cristo, nós temos ao Salvador para nos saciar, para nos suprir, para nos satisfazer em meio aos desertos que nós atravessamos e atravessamos ao longo da nossa vida. Hoje nós temos a Cristo para nos dar a saciedade, para nos suprir em meio aos desertos que nós atravessamos e atravessamos em nossas vidas. Veja que Davi estava acuado no deserto de Judá, em uma terra árida, com sede, extremamente exausto, cansado. O que foi que aconteceu? Deus o saciou, Deus saciou a Davi. Hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, o Deus Emanuel, o Deus conosco, Cristo o Salvador, em meio às travessuras que nós fazemos, nos desertos que nós atravessamos as nossas vidas, em meio às tribulações que muitas vezes nós vivenciamos, em meio às travessias dos desertos das nossas tribulações, Cristo, Ele nos sacia em cada um desses momentos, em cada uma dessas oportunidades. Até porque o próprio Cristo disse que Ele era a água viva, que nos sacia de toda a sede espiritual que nós experimentamos ou que nós vivenciamos em nossa vida. Eu me lembro daquelas palavras que Cristo proferiu lá em João, capítulo 7, versículo 38. Olha só o que Cristo fala aqui.
mostrando-nos essa verdade, que hoje Ele nos sacia ao longo das travessias que nós fazemos, dos desertos, das tribulações que muitas vezes acometem as nossas vidas. Cristo vai nos saciar, porque Ele é a nossa água viva. Então, lá em João capítulo 7, versículo 38, Cristo disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele é a nossa água viva. É Ele quem nos sacia, é Ele quem nos supre em meio aos desertos da vida que nós atravessamos ao longo da nossa jornada aqui na terra. A exemplo do que aconteceu a Davi, Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, também enfrentou provações no deserto. Estima-se que quando Cristo ele passou aqueles dias de tentação, Mateus 4, 40 dias ele foi para o deserto de Judá. Ao que tudo indica, foi para o mesmo deserto que Davi foi, lá no Salmo 63. E ali Cristo venceu as provações, para que hoje eu, você, cada um de nós também a vençamos. E hoje Cristo, Ele vai e nos supre com a sua água em meio às nossas tribulações. Então essa é a grande certeza, essa é a grande convicção que nós devemos ter e devemos ter em nossas vidas. Em segundo lugar, meus amigos, em segundo lugar, minhas amigas, uma aplicação final para cada um de vocês. Ou seja, que em Cristo você encontrará a satisfação necessária, a satisfação completa, não só para enfrentar os desertos da vida, mas também para experimentar salvação eterna. Então, somente em Cristo, meu amigo, somente em Cristo, minha amiga, você vai obter, você vai experimentar a satisfação necessária, a satisfação completa para enfrentar não só os desertos nesta vida, mas também para experimentar a salvação eterna. Essa é uma bênção que se torna real na vida de todos quanto aceitam a Cristo como seu Salvador. É uma promessa, e é uma promessa real a todos quantos aceitam a Cristo como seu Salvador. Foi o que Cristo falou. E mais uma vez eu queria me reportar ao texto de João. Agora, João capítulo 4, no diálogo que ele teve com a mulher samaritana, versículos 13 e também no versículo 14, Cristo disse àquela mulher, Cristo lhe diz na noite de hoje, prestem atenção, ele fala, João capítulo 4, versículos 13 e 14, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, a água física, a água material, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, a água da salvação, a água de Cristo, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É essa água que você precisa, para que você possa ser saciado ao longo da travessia dos desertos que muitas vezes marcam a sua vida aqui na terra. E é essa a apelação final que nós encontramos na palavra de Deus, desse oferecimento dessa água que é Cristo, a sua salvação, para que você possa tê-la hoje mesmo na sua vida. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, a gente viu esse texto hoje pela manhã, a palavra de Deus encerra as suas últimas afirmações, os seus últimos registros, da seguinte maneira: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, é essa água, meu amigo, é essa água, minha amiga, que o Evangelho lhe oferece, a água de Cristo, a sua salvação. Contudo, para que você possa ter acesso a essa água, há necessidade de você confessar os seus pecados, há necessidade de você se arrepender deles, há necessidade de você se voltar dos seus caminhos maus, e uma vez que isso acontecer, você terá acesso a essa água que lhe sacia, não só nessa vida, mas que jorra para a eternidade. Portanto, que Deus, meus irmãos, que Deus, meus amigos, nos abençoe, e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, e que nós nos voltemos constantemente para esse salmo, para o Salmo 63, quando nós estivermos passando pelos vales áridos das nossas vidas,
porque nós sabemos que nele, em Deus, nós temos a satisfação para todos os nossos anseios, para todos os nossos desejos, para que assim cumpramos a vontade de Deus e glorifiquemos o seu nome aqui na terra. Portanto, que Ele nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações e em nossas vidas. Amém.